Good morning or good afternoon. My name is Tassela. I am English teacher. Hello, babies. How are you? Fine? Okay, very good, guys. Hello, guys. Good morning or good afternoon, of course. Guys, hoje é o seguinte, hoje a gente vai fazer aula por aqui pelo esse aplicativo, né? Então a teacher tá bem pequenininha aqui no cantinho, mas não se preocupe que os assuntos são todos voltados para nossas atividades que estamos estudando atualmente, ok? Então, guys, hoje a nossa aula está dividida da seguinte forma: English Class, Teacher Tassiana Borges, assunto revisão. Então, vocês percebem que o nosso slide aqui está bem dividido, está bem bacana para a gente entender o que a gente está estudando até então, bom? Então, vamos lá, guys. Bom, os assuntos que a gente está estudando até o momento, né? Até porque na verdade nós já havíamos terminado o livro, certo? Nós já revisamos, fizemos a revisão do English Book. Os assuntos que nós estudamos no quarto bimestre foram os dishes, são os pratos, as comidas do menu, e também as collections, que são as coleções, tá? Esses foram os assuntos que a gente estudou até o momento, né? E também aprendemos o uso do I want, que é o verbo querer, to want, eu quero, né? I want. E também o verbo to have, que é o verbo ter, I have, por caso de usar quando for falar o uso de collection, certo? Então são esses os dois assuntos que a gente vai abordar nesse momento. E então vai ser bem interessante até fazermos dessa forma nessa plataforma, porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E também aprofundar um pouco mais e esclarecer possíveis dúvidas, ok? Então vamos lá. Vou passar aqui. Bom, primeiro assunto, foods. Tudo que envolve comidas, certo? Bom, olhando aí na imagem, nós temos um breakfast, ou pode ser um brunch, né? Uma mistura de comidas ali, mas eu creio que seja um breakfast. Né? Tem cereal, fruit, cereal, eggs, ham, cheese, orange juice, fruit salad, coffee, oranges, and strawberries, breads. I guess it's just this. Eu acho que só isso, né? Mas tem bastante coisa, né? Então nós temos foods. Essas foods, no caso da imagem, são foods voltadas para o breakfast, então é um café da manhã, né, certo? Mas as foods que nós estudamos foram voltadas para os dishes, então foram comidas mesmo, né? Porque nós, como no menu trabalhava essa questão de chegar no restaurante, pedir comida e tal, então ele trabalhou mais comidas do que propriamente assim voltado para o breakfast, ok? Bom, as primeiras dishes que nós vimos foram algumas, né? Que tinham um nome bem fácil até de se trabalhar. Primeiro eu trabalhei aqui fish. Fish, coloquei um prato aí, né? Com uma comidinha com fish. E a seguinte frase: I want fish, please. Nós já vimos trabalhado que quando a gente chega no restaurante, a gente precisa ser educado, claro, né? Então, antes de você pedir ao waiter ou waitress, pode ser o garçom, a garçonete, né? Então, você sempre tem que falar good morning, hello. Se caso ele perguntar how are you, você vai responder fine. Então, quando for fazer o pedido, você vai usar o quê? O verbo I want, eu quero, para dar esse sentido do que você quer do menu, certo? I want fish, please. Eu quero peixe, por favor. Vai lá e volta. Então, a questão de ser educado, até em outros idiomas, é importante. Assim como em português, a gente precisa ser educados, né? Ao pedir algo, ao agradecer por algo. Então, assim como no outro idioma também, necessita-se ter please, saudações e despedidas no nosso vocabulário. Ok? Então, esse foi o primeiro exemplo, fish, que é o peixe, né? I want fish, please. Quero peixe, por favor. Obrigada. Ok? Essa é a nossa frase. Segundo, eu coloquei chicken, que foi o frango, né? Bastante atenção para o uso do chicken. Bom, a gente até sempre fala no caso do uso do hen, que temos hen, que é a galinha,
E temos chicken. Hen seria a galinha animal, né? Viva e tal. Hen, ela é a galinha. Chicken já é a galinha dessa forma que você está vendo ali na imagem, toda preparada, bonitinha, pronta para ser consumida, certo? Então, hen, o animal, galinha animal ainda viva lá, né? Chicken já é o animal pronto, ok? Então, a gente tem esse pequeno diferença, né? Então, a gente tem a frase assim: I want rolled chicken, please. Bom, esse rolled chicken, na verdade não tem no livro, mas eu coloquei aí o rolled chicken porque é um prato bem interessante, né? No caso, na imagem, ele está trabalhando o rolled chicken, que é nada mais nada menos que um frango enrolado. Seria um enrolado de frango, certo? Essa forma de enrolar, né? Então é o rolled chicken, enrolado de frango. Não é aquele como da salsicha, tá enroladinho de salsicha, não. Esse daí é o rolled chicken. Tá bem cortadinho, então tá bem bonitinho. Rolled chicken seria um frango enrolado. Mas se você quisesse falar, se quiser falar assim, I want chicken, please, correto. Eu coloquei o rolled chicken porque é um prato comum, então pode ser que tenha lá na hora, então você já sabe como é esse prato, certo? De como se trata, do que se trata o rolled chicken, ok? Então, I want to roll a chicken. Novamente aparece o uso do verbo want, o verbo querer, e o uso do please para dar esse sentido de ser uma pessoa educada e tal, ok? Vamos continuar. Bom, guys, a gente já finalizou o nosso livro de inglês, né? Eu já havia comentado com vocês, a gente já terminou o nosso livro de inglês. Mas agora a gente vai fazer o quê? Revisão. A gente vai revisar muito para quando chegar o dia da nossa avaliação a gente não ter nenhuma dificuldade. E também, como a gente já finalizou o livro, nós iremos fazer o quê? A atualização do livro. Então, o que tiver ainda de atividade em branco, que você não conseguiu finalizar, essa é uma oportunidade de você atualizar o seu livro. Nós já terminamos praticamente todas as atividades do quarto bimestre, mas o que ficou em branco no dia que você esqueceu o livro, ou no dia que você deixou na casa do parente, do amigo, do pai, da mãe, essa é uma oportunidade de você pegar seu livro, ver o que você não fez e atualizar, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, eu sei que é muitas comidinhas, né, que nós trabalhamos, mas vamos lá. Bom, a gente viu aqui chicken, próximo é o espaguete. Bom, vocês gostam de espaguete? Yes, me too. Eu também gosto bastante. Na verdade, tudo que envolve pasta, eu até coloquei aí no cantinho pasta, são tudo que envolve massa, né? Lasanha, espaguete, noodles. Então, todos esses tipos são pasta, que são massas. Bom, o espaguete, eu coloquei um espaguete bem delicioso, né? Pra chamar atenção e fome, né? Vai dar fome. Então, a seguinte frase tá assim: I want cream spaghetti. Cream spaghetti. Que significa eu quero um macarrão com creme, né? Então, cream spaghetti é uma comida bem deliciosa. A gente até faz da nossa forma, né? Cada um faz, né? Quem já sabe cozinhar, então já deve saber como que se trata esse cream spaghetti, que é com creme, certo? Então é uma comida comum, então se o caso você vê cream spaghetti, você já sabe que é com algum creme, então já fica atento, certo? Mas o espaguete a gente estudou somente a palavrinha espaguete, então se você chegasse e pedisse I want spaghetti, também daria para entender sem problemas nenhum, tá? I want spaghetti, please. E não esquece do please. Aqui eu não coloquei mais, que a gente sempre tem que colocar o please na nossa frase na hora de fazer o pedido, claro, no restaurante, ok? Bom, a gente viu aqui 3 pratos: dishes, chicken and spaghetti, certo? Esses foram os pratos que eu coloquei, mas é óbvio que no nosso livro de inglês tinha outros pratos, tinha potatoes, chips, tinha fries, claro, fries, tínhamos também, se eu não me engano, as meatballs, que são as almôndegas, né? E algumas outras comidinhas, mas eu acrescentei mais esses nomes diferentes nas comidas para identificar mesmo, certo? E para vocês ficarem atentos também.
ok? Guys, bom, como eu falei, aqui na parte dos dishes, ele trabalhou bastante o uso do verbo querer, que é o verbo want. Então, quando a gente chega no restaurante, a gente tem que usar o quê? Want, principalmente quando você já for fazer o seu pedido do menu. Então, é comum você usar o want. I want chicken, I want spaghetti, I want fish, please. Então, o want vai ser o nosso verbo principal para se trabalhar durante essas frases voltadas para o restaurante, ok? Bom, nós também temos os desserts. Isso, as desserts que foram as sobremesas do nosso livro, né? Nós vimos 3 sobremesas ou 4, que foi fruit salad, chocolate cake, ok? Chocolate cake, ice cream, pode ser ice cream, podia ser também pudim, não tem problema, pudim. Esses foram, se eu não me engano, foram só as 3, certo? Foram bem simples. Aqui eu já botei outras imagens, outras sobremesas que poderiam entrar tranquilamente. Por exemplo, donuts. Donuts são umas coisas maravilhosas que podem entrar facilmente no nosso cardápio de sobremesa. São doces, então poderia entrar. Brownies, que poderia também, os brownies são maravilhosos, né? Brownies. Birthday cake, ou só cake, né? Se fosse no caso do nosso livro, a gente viu chocolate cake. Aqui ele colocou birthday cake, mas é só para relembrar mesmo. Pode ser também usado como uma dessert, se você caso estiver em casa, né? Ou até quando a gente monta aniversário em restaurantes, o birthday cake acaba sendo uma dessert. Nós temos o cupcake. Do you like cupcake? Me too, I love cupcakes. Nós temos o gingerbread man, que é aquele biscoito que tem a forma de um homenzinho, certo? Esse é um biscoito que é muito conhecido num desenho. Acho que vocês sabem qual desenho que eu tô falando. Isso mesmo, do Shrek. Nós temos o Christmas cake. Pode ser uma dessert. Christmas cake, principalmente agora, né? Que nós já estamos chegando no final do ano. Então já tá chegando o Christmas, então vai ser muito comum ter os Christmas cake. Nós temos waffles. Do you like waffles? Yeah, me too. Então waffles também é uma opção de sobremesa de dessert, principalmente pela manhã, pelo café da manhã. Então nós temos brownies, waffles, jello. Jello são as geleias. Então se você gosta de jello ou jellies, vai ser muito bom, porque isso daí também é maravilhoso. Faz muito bem. Bom, nós temos pancakes. Do you like pancakes? Yes. As pancakes também são uma ótima opção de dessert. E temos a última, que é o ice cream, que eu tenho certeza que todo mundo gosta de ice cream. Ok? Então vamos ler juntos. Let's read together. Repeat. Donuts, brownies, birthday cake, cupcake, gingerbread man, Christmas cake, waffles, jello, pancakes, ice cream. Perfect. Ok, guys. Bom, agora eu vou passar esse slide da dessert e a gente vai ver outro assunto, certo? Na verdade não, a gente tá esquecendo de um, que é as drinks, os beverages. Isso mesmo, são os beverages. Bom, aqui nas beverages eu coloquei alguns nomes. Aí, nós temos o tomato juice, que é um tipo de bebida também, né? Lembra que o tomato tanto é um vegetable como também uma fruit, então é muito comum ter esse tipo de bebida. Temos os smoothie. A smoothie seria uma bebida mais voltada para os adultos, certo? Nós temos o milkshake. Milkshake, adoro milkshakes. Os coconut milk, seria a água de coco, certo? O orange juice, nós temos o suco de laranja. Lemonade, que tem no nosso livro, certo? Que caiu lá no drinks. Temos fruit juice, que poderia ser de qualquer outra bebida. Orange juice, ou de qualquer outra fruta, sorry. Poderia ser orange juice, grape juice, strawberry juice, apple juice, or what else?
orange juice, apple juice, grape juice, apple juice, watermelon juice e assim vai. Nós temos cocoa, que é a Coca-Cola, né? Também poderia ser uma beverage, então para quem gosta de cocoa é uma boa opção para quem gosta de beverages, né? De bebidas e principalmente se você chegar no restaurant e quiser tomar uma cocoa, então pode escolher isso tranquilamente. Water, que é a água, que também estava no nosso livro. Então, 3 bebidas que estavam no nosso livro, que eram o lemonade, o orange juice e a water. Então aqui eu já tenho até mais. Eu tenho coconut milk, temos a cocoa, orange juice, a lemonade, já estava no nosso livro, milkshake, smoothie e o tomato juice. Tomato juice, que também é uma bebida, né? Claro que eu ainda não experimentei, mas se você gosta de tomato juice, é uma boa opção, né? Pra quem gosta. Vamos lá? Bom, tratando de collections, agora a gente vai sair um pouco das foods e vamos pro assunto collections. Bom, as collections são as coleções, certo? Eu coloquei aqui no final, aqui, os tipos de coleções que a gente estudou. A gente estudou keyrings, shells, buttons, cards, dolls e stickers, certo? Bom, nós temos aí 6 collections. Keyrings, vocês lembram o que são? Good. O que são as shells? Good. O que são os buttons? Perfect. O que são os cards? O que são as dolls? E os stickers? Perfect. Very good. Então, essas collections que nós vamos trabalhar nessa questão de numbers. Por quê? Porque nós trabalhamos lá nas collections o uso do have, certo? O have significa tenho. Coloquei um exemplo aí. I have 20 keyrings. Eu tenho 20 chaveiros. Então já é uma collection, né? Que eu tenho mais de um. Então 20 chaveiros já é uma coleção bem grande. Então 20 keyrings já é uma coleção grande. Então vocês observaram aqui nas collections nós vamos trabalhar a questão de numeração, né? De números da questão dos números do 10 ao 20. Então, esses números eu já preciso saber a sua forma escrita e a sua forma de falar a pronúncia, certo? Então, eu coloquei aqui uma planilha onde temos de 1 ao 20 em inglês. Então, vamos contar juntos? Do 1 ao 20? Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Again, vamos lá novamente do 10 ao 20. Vamos só do 10 ao 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bom, do 10 ao 20, tá bem fácil, na verdade, essa numeração a gente tem que trabalhar agora, principalmente na hora de que formos trabalhar a escrita, que é na avaliação. Então, lembra que eu falei que a turma do teens, né? Nós temos do 13 ao 19, sempre vai puxar esse teen no final. 13, 14, 15, 16. Então, não tem problema eu puxar bastante esse teen no final, ok? É uma característica da turma dos teens, né? Dos adolescentes aí, ok? Bom, observem a escrita de cada número. Observe aí. Certo? Bom, observe que a escrita do 11 e do 12 se diferencia de qualquer outro número. Isso mesmo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando for escrever os números, principalmente do 11, o 12 e em diante, né? Porque a maioria confunde. 11, troca, não sabe o que é o 11, 12, 13, ou às vezes até coloca assim, 12N, como se tivesse um N no 12, lá no nome do 12, que na verdade não tem, termina no E, 12.
pelo fato de querer associar o 11 com 12 e acaba querendo colocar um N lá no 12 que não tem, certo? Então é questão de cuidado nos números, tá? Na hora de for colocar o nome de cada númerozinho, tem que ter bastante atenção, certo? Então vamos trabalhar a forma oral. Já que a gente já tá só revisando agora, vamos trabalhar de forma oral, ok? Então aí a frase tá assim: I have 20 key rings. Ok. Como que eu falaria assim? Ah, eu tenho 13 chaveiros. Good. Como eu falaria? Eu tenho 14 chaveiros. Good. Como seria? Eu tenho 15 chaveiros. Perfect. Como seria? Eu tenho 16 chaveiros. Perfect. Eu tenho 17 chaveiros. Good. 18 chaveiros. Eu tenho 19 chaveiros. E como seria? Eu tenho 20 chaveiros. Good. Presta atenção. Agora a gente vai trabalhar não só com key rings, mas com essas outras collections. Agora a gente vai trabalhar assim. Você vai falar, eu tenho em inglês I have, e eu vou falar a quantidade de um desses daqui, ok? Então, como seria? Eu tenho 12 cartões. Good, perfect. Como seria? Eu tenho 19 bonecas. Perfect, very good. Como seria? Eu tenho 15 adesivos. Good, perfect. Como seria? Eu tenho 12 conchas. Perfect, very good. Como seria? Eu tenho 7 adesivos. Perfect, fácil. Como seria? Eu tenho 20 buttons. Good. Como seria? Eu tenho 17 carrinhos. Teacher, mas carrinhos não tem aqui. Toy car, não esquece do toy car ou cars. Good. Lembrando que collection pode ser qualquer coisa, né? Que você queira colecionar. Poderia ser stamps, poderia ser pens, são as canetas. Tem sempre alguém que coleciona canetas. As meninas adoram colecionar caneta. Os stickers até, né? Os meninos que gostam de colecionar cars, que são aqueles carrinhos de Hot Wheels. Tem gente que coleciona what else? Toothbrush, escova de dentes, não sei. Você tem que ter atenção, né, na hora de for falar essas collections. Não só as collections que a gente trabalha no livro, mas outras collections, que a gente coleciona livros, cadernos, né? Então, são N coisas que dá para colecionar, ok? Vamos lá. Ups, aqui nos numbers. Bom, nós vimos aí o uso do I have 20 key rings, certo? Como seria que eu deveria falar assim? Ah, eu tenho 2 conchas. E como seria? Eu tenho 12 conchas. Isso. Como seria assim? Eu tenho um adesivo. Eu tenho 10 adesivos. Isso. A questão do singular e do plural, lembra-se que a gente vai acrescentar o S lá no sticker, né? Stickers, se for no plural, sticker, no caso, quando a gente usou o one sticker, então termina sticker normal. Plural, como eu, no caso, falei que tinha 10, então stickers, aí eu já acrescento o meu S lá no finalzinho, certo? Como seria assim? Ah, eu tenho
7 bonecas. Eu tenho uma boneca. One doll, perfect. E como seria? Eu tenho 16 chaveiros. Eu tenho 17 chaveiros. Como seria assim? Eu tenho 20. Deixa eu ver. Canetas. 20 pens. E como seria assim? Eu tenho 5 skates. É uma collection, não tem problema. Eu posso até botar o nome collect no final. I collect. Se caso você coleciona, você poderia falar I collect 20 keyrings, não tem problema. No caso, a gente está usando o have porque é o que se trata do livro, né? Então, a gente vai trabalhar o have. Como seria assim? Eu tenho 9 livros. Good. Como seria? Eu tenho 20, deixa eu ver, borrachas. 20 erasers. Very good, guy. Bom, teacher, por que você está falando outros que não estão na questão de collections? Porque é importante a gente relembrar algumas coisas que nós já vimos estudado. Então, esses materiais escolar é comum a gente esquecer. Então, eles podem entrar nas collections. Principalmente caso eu pedir um exemplo de frase usando coleções. Então, você pode usar qualquer objeto para dar esse sentido. Como seria assim? Eu tenho 5 réguas. I have. Good, very good. Como seria? Eu tenho 12 lápis. Good, very good. Perfect. Esquecemos de uma collection que são as coins, certo? Então, vou colocar bem aqui, coins. São as coins. São as moedas, certo? As coins são as moedas. Então, as coins, elas entram também no nosso o quê? Na nossa coleção, certo? Então, as coins, as coleções de coins também entram, né? Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, I have 20 coins. Elas entram aí na questão de coleções, que são as moedas, ok? 20 coins. Como que eu falaria assim? Eu tenho 13 moedas. I have 13 coins. No problem. Pode entrar tranquilamente, certo? I have 13 coins. Como que eu falaria assim? Eu tenho somente, né? No caso, eu tenho 12 vestidos. Pode ser? 12 vestidos já é uma coleção. Então, como seria 12 vestidos? I have 12 dresses. I have 12 dresses. Very good, guys. E color pencils? Color pencils são os lápis de cor. Então, lápis de cor geralmente a gente coleciona bastante, né? Então, sempre tem alguém que coleciona. Eu colecionava lápis de cor. Então, é uma oportunidade de você falar agora quantos lápis de cor você tem. Isso. E lembrando que no nosso livro, na parte de collection, nós trabalhamos a seguinte pergunta: how many? Então, how many, ele quer saber quantos. Então, se eu perguntasse assim, how many color pencils do you have? Quantos lápis de cor você tem? Seria aí, no caso, você já teria que trabalhar o uso do I have e a quantidade. Então, vamos trabalhar agora. How many color pencils do you have? Perfect.
How many cards do you have? Good. How many buttons do you have? How many shells do you have? Good. Guys, bom, a gente vai finalizar por aqui hoje, né? Nós fizemos a review das foods, fizemos a review das collections e fizemos bastante perguntas e frases, né? Trabalhando os números, que é para justamente vocês não confundirem, ok? Então a gente finaliza por aqui hoje. Ok, guys? Espero que tenha esclarecido qualquer coisa. E agora a gente vai atualizar o nosso livro, tá? Procurar fazer as atividades que estavam em branco e atualizar o nosso livro. Ok? Here my kiss, my hug, and God bless you. Bye!